Glória a Deus. Gente, eu quero indicar para vocês livros aqui maravilhosos. Nós vamos estar falando, eu vou estar tocando nos assuntos aqui que são excelentes, que tem nesses livros aqui. Os livros do irmão Reagan, irmãos, são maravilhosos. Muito objetivo, muito claro os ensinamentos. Hoje eu vou estar falando sobre fé na palavra, amém? Amém, irmãos? Amém. Quem está andando em fé aí na palavra? Amém. E um ponto mais focado que eu vou estar falando é exatamente sobre treinar o seu espírito, o homem interior, ser edificado, ser treinado por meio da palavra de Deus. E esse livro aqui, deixa eu abrir ele aqui. Tem como abrir aí? Sua unha é mais especial. Eu não uso esse negócio de colocar unha. Isso é só para mulher. Que bom, aleluia. A gente tem que ser bem esclarecedor hoje em dia. E aí Mas esse livro aqui é maravilhoso. Tem até um negocinho aqui, eu vou deixar aqui, porque esse livro aqui eu vou dar. Eu quero ver você na alegria também para ler. Amém? Mas na página, a página 9, logo no início, esse livro é o Espírito Humano. Amém? Se puder, cadê o câmera? Aqui, isso. Estou me sentindo na TV, ó. Olá, você que está aí ao vivo. Vá na nossa livraria, nós temos. Mas o Espírito Humano, o irmão Reagan, na verdade, ele tem vários livros tratando sobre a trindade, as três dimensões do homem. Nós temos aqui esse livro aqui, ó, O Homem em Três Dimensões. Se puder focar aqui também. Gente, esses livros aqui são fininhos. Tem um livro Pensamento Certo e Errado. Tem outro livro Fé Real. São livros bem curtos assim, mas muito objetivo. E esse livro aqui, algo me chama muita atenção. Eu tenho lido esses dias muito esses livros, sempre relendo, né? É importante. E aqui na página 9 diz algo bem interessante. A partir disso nós vamos estar ministrando aqui. A vida eterna é a natureza do Senhor. Diga, a vida eterna é a natureza do Senhor. Às vezes a gente pensa que a vida eterna é só quando a gente for lá para o céu. Mas a partir do momento que você nasce de novo, a vida eterna já está aí. Amém? Então ela é para você viver essa vida eterna aqui e lá. Amém, irmãos? Então a vida eterna é a natureza do Senhor, que entra no nosso espírito para nos recriar e nos transformar em nova criatura. Isso é maravilhoso. Eu vou ler de novo. A natureza eterna, a vida eterna é a natureza do Senhor. A vida eterna é a natureza do Senhor, que entra no nosso espírito para nos recriar e nos transformar em nova criatura, para modificar a nossa natureza. Amém, irmão? Você crê nisso? Então diga, eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Amém? E essa natureza, eu acho interessante que ele fala aqui sobre recriar e transformar em nova criatura. Existe um processo de transformação que nós, crentes, quando nascemos de novo, nós precisamos desse processo. Isso vai exatamente por meio das escrituras, do conhecer o que a Bíblia diz, do se aprofundar cada vez mais. Então eu incentivo você a ler esses livros do irmão Reagan. Eu quero dar aqui, ó, eu comprei hoje 5 livros. Tem 3, o Espírito Humano. Quem quer um livro desse? Beleza, é muito bom dizer que quer. Não, fica aí, não pode vir, tudo bem. Mas vai ficar aqui. A regra é o seguinte, vai ter que me dar um resumo desse livro. Aleluia! Amém? Porque só querer um livro para colocar na estante não vai servir de nada, não. Já foi. Ele correu aqui primeiro. Quem foi? Pronto. Gente, vamos lá. Vai faltar. Meu Deus. Meu Deus. É que não tem mais. Eu ia comprar 20 livros hoje. Toma um para você, vou dar um para ela. Ixi. Tem mais não, Thaís? Tem a Fé Real. Fé Real tem? Natália. Fé Real, Natália. Tem? Traz 2 para eu dar para eles. Aqui. Pronto. Resumo, né? Resumo, viu? Ainda bem que está registrado ali. Mas, gente,
Se você não leu esses livros eles são básicos. A base fundamental assim para você entender até muitas coisas sua mesmo, do seu ser trino, espírito, alma e corpo. Você precisa estar esclarecido, conhecer sobre o que é o seu verdadeiro eu. Amém? O seu eu não é a sua alma. Amém, irmãos? Digo, o meu eu não é a minha alma. Digo, o meu eu não é o meu corpo. Amém, irmãos? Tem muito, eu posso dizer assim, muitas músicas, muitas ministrações tem muito trabalhado a questão da alma, do sentimento, como sendo a parte central do homem. E a parte central do homem é o espírito. A alma tem que ser renovada. A mente tem que ser renovada. A alma tem que ser salva. Amém? Agora o seu espírito foi recriado em Cristo Jesus. Você nasceu dele. Diga, eu nasci dele. Amém? Agora você tem que desenvolver esse seu espírito, seu homem interior. Porque se você não desenvolve, tudo que é de alma, tudo que é de mente, vai controlar você. Por isso que tem muito crente almático dentro da igreja. Sentimental eu sou. Qualquer correção, qualquer ajuste, já fica desanimado, já sai da igreja, chuta o pau da barraca. Já na primeira semana já se acaba todinho aí na bebida, nas drogas. Porque não fortalece o homem interior, o seu homem espiritual, o seu verdadeiro eu. Então é importante que você e eu estejamos, irmãos, constantemente edificando o nosso homem interior. Amém? Fortalecendo o nosso homem interior, ou seja, desenvolvendo a nossa natureza espiritual. Diga, natureza espiritual. Amém? Quando você nasce de novo, você bem sabe, como eu te falei no domingo de manhã, a gente tem muito ensinos que são exatamente para fortalecer a igreja, e como tem muita gente nova, talvez você aqui, muitos aqui, possa pregar até mais, ou até melhor, ou mais do que eu, esse tema aqui. Mas eu preciso trazer algumas bases para que tem muita gente nova precisando de ensinamento. Irmãos, eu lembro quando eu entrei no Verbo da Vida, que eu ouvi versículos tão, vamos dizer assim, comum a gente ouvir, que eu não entendi aquilo, mas quando a palavra chegou, a revelação chegou, mudou a minha vida. Então saiba que tem pessoas aí que um versículo para você pode estar sendo normal, mas para ela é a mudança da vida dela. É a resposta que ela precisava, é a mudança da situação de sua vida, do destino. Então é importante que a gente possa olhar na palavra. Eu quero ler uns textos aqui que a gente bem conhece, mas que mostra de fato a necessidade de nós desenvolvermos a nossa natureza espiritual. Desenvolver a natureza espiritual. Eu digo, irmão, não precisa muita força para desenvolver a natureza humana. Eu posso dizer assim, a mente, a faculdade mental. Você entra numa faculdade, você lê livros, você busca informações. Tem muita gente se dedicando muito para isso, ao estudo da mente, né? Ou talvez tem muita gente profissional em almático, né? Qualquer coisa não me toque, qualquer coisa, eles falam isso, fica desanimado. Enfim, essas faculdades, esses ensinos aí existem de forma constante. A gente até vê, irmãos, por exemplo, a medicina, hoje em dia, estão muitos estudos na medicina que é exatamente para tratar o corpo do homem. Né? Hoje em dia, às vezes umas irmãs de 60 anos, só parece, mas dentro não é. Aquela jovenzinha de 30, tenta até se vestir para se dizer, porque a medicina está trabalhando para tentar resolver o corpo do homem. Mas sabe, irmãos, só nascendo de novo para você restaurar esse corpo velho aí. Amém? E ainda assim é limitado. Amém, irmãos? Ainda assim é limitado. Você pode esticar, fazer um negócio, parecer um bozo, um negócio estranho, né? Chega na igreja com uns beijos desse tamanho. Mas a medicina tem feito tudo para desenvolver o corpo humano, né? A psicologia tem feito tudo para desenvolver a mente das pessoas, né? A psicologia tem dado formas para você pensar melhor, estratégias, aquela coisa toda. Mas pouco tem sido ensinado sobre desenvolver o espírito humano, que de fato é quem você é. Amém? É quem você verdadeiramente é. E quando você está desenvolvendo esse homem interior, as outras esferas, o corpo, a mente, a alma, eles vão ter que se enquadrar ao seu espírito, porque foi ele que foi recriado segundo Deus. Amém? Diga, meu espírito foi recriado segundo Deus. Amém?
Agora, para isso, o que é importante nós entendermos? Já que a medicina tem dado formas ou meios para que a pessoa viva mais, para que a pessoa tenha uma boa saúde, enfim, tudo isso ainda assim, existe a inteligência que Deus deu para o homem, que é para um benefício proveitoso também, mas é limitado. Amém? A psicologia, os coaches da vida têm dado algumas orientações para desenvolver as pessoas, que de certa forma ainda é limitado. Mas o espírito do homem, irmãos, a palavra vai no mais íntimo e consegue equipar e preparar para tanta coisa. Amém? O resultado de muita gente fraca, às vezes, dentro da igreja, não é pela falta da palavra, não é pela falta de exercitar a sua carne, é porque você não está meditando na palavra. A falta de meditar na palavra está fazendo com que pessoas estejam enfraquecendo. Amém? E sua alma e o seu corpo termina dominando eles. Nós temos que meditar na palavra. Diga, meditar na palavra. Então, como é que nós desenvolvemos o nosso homem interior? Estudando a palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus. Amém, irmãos? Andando na palavra de Deus. Então é importante, a gente sempre fala aqui, irmãos, procure livros bons, leia, ouça mensagens boas para te edificar, porque você precisa ser edificado. O seu espírito humano precisa ser edificado todos os dias. Assim como o seu corpo todos os dias precisa de alimento, o seu espírito precisa de alimento. E o único alimento que pode saciá-lo, irmãos, é a palavra de Deus. Amém? Nada mais. O homem tenta buscar tirar um vácuo que existe dentro de si, em prazeres do corpo, em prazeres da mente. Mas tudo isso, irmãos, nada vai suprir o homem, porque ele nasceu de Deus. Ele foi criado em Deus. Quando nós voltamos para a nossa essência, para fortalecer quem verdadeiramente nós somos, aí sim, nós vamos estar andando numa vida no Espírito, edificados em Deus, crescendo em Deus. Por isso, como eu falo e reitero, é importante você estudar. Fala para quem está do seu lado, em amor, é importante você estudar a palavra todos os dias. Amém? Tenha disciplina em estudar a palavra, irmãos. Não queira que o seu pastor ou pessoas façam por você o que só você pode fazer por você. Como? Estudar a palavra, irmãos. É importantíssimo. Diga, é importante. Amém? Tem tantas pessoas perdendo coisas, o melhor de Deus na sua vida, porque tem perdido, não é? Esse prazer de estar estudando a palavra. As redes sociais, as coisas naturais, tudo está tomando tempo, irmãos. E eu vou te falar uma coisa, daqui para os próximos 10 anos, se Jesus não voltar, vai ter muita coisa tirando a atenção da gente. Muita coisa. Para tirar o foco daqui de dentro, do espírito humano. Porque é onde Deus comunica-se com o homem. A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? A Bíblia fala que nós temos o selo do Espírito dentro de nós. Então a nossa vida, irmãos, tem uma origem e ela deve ser movida a partir dessa origem, que é o homem espiritual. Então você e eu, nós temos que crescer espiritualmente. E como que acontece isso? Diga, meditando na palavra. Estudando a palavra. Amém? Olha como é importante, eu quero que você abra aí alguns textos, mas eu quero iniciar por esse versículo que me veio aqui no início do culto. 2 João capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos. Olha que maravilha, ele diz aqui, os que conhecem a palavra. Diga, conhecer a palavra. Nós bem sabemos lá em João, conhecereis a verdade e a verdade vos... Diga, conhecer a palavra. Amém? E ele diz, o versículo 2 diz, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Olha que maravilha, eu achei interessante isso aqui, ele trazendo... Mas eu quero só que você destaque, isso é só um versículo para você anexar com tudo que a gente vai estar falando. Mas ele fala, pessoas que conhecem a verdade, que permanecem nessa verdade, e que essa verdade estará sempre com ela. Sabe, irmãos, a gente tem que ter em nosso coração, como objetivo na nossa vida, irmãos, a palavra tem que estar acima de todas as coisas em nossa vida.
Essa era uma oportunidade para você dizer: uau, é isso aí que eu preciso. Você está comigo, irmãos? A palavra tem que estar conosco constantemente. Constantemente, irmãos. No mundo, na forma como está, se você não estiver cheio da palavra, você vai ser sufocado, você vai ser engodado, você vai ser enganado pelas mentiras do diabo. Então você tem que estar com a palavra sempre. Diga: com a palavra sempre. Amém? E eu digo, irmãos, nós temos tido, quando a gente para olhar assim a dimensão do nosso ministério hoje, nós temos o Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós temos a Escola de Ministros Rema, nós temos Centro de Cura, nós temos cultos, nós temos conferências, nós temos tanta coisa, que é exatamente ferramentas que estão para desenvolver o nosso espírito, o estudo da palavra, a dedicação à palavra. É importante isso. Quantos cultos aqui, irmãos, pessoas têm sido abençoadas com versículos e revelações que têm surgido? Amém? Coisas, talvez você chegou aqui, irmãos, por meio, você estava em outras denominações, cansado de tanta coisa pregado aí errada, balelas, coisas enroladas, mas quando você chegou, você ouviu a verdade. Olha só, isso se fixou você, a você dizer: rapaz, que palavra é essa? Meu Deus do céu, eu quero mudança na minha vida. Não é verdade, irmãos? Você pode testemunhar isso? Então é importante que a gente permaneça com aquela mesma sede que a gente teve no início, quando a gente ouviu aquela verdade. Porque são essas verdades que estão nos mantendo até agora. Então estudar a palavra é essencial, é importante. E quando você olha nos demais versículos desse texto, ele diz assim, o versículo 3: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. E ele diz no versículo 4, e fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Isso é maravilhoso, irmão. Maravilha a gente poder ser encontrado andando nessa verdade. Amém? Que andam na verdade de acordo. Aí é que é maravilha. Sabe, irmãos, não é só conhecer algo, é conhecer, ter a revelação e andar sobre aquela revelação. Amém? Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que às vezes estão dentro de um culto desse aqui, ouvindo verdade, mas entra aqui e sai aqui. Diga misericórdia. Ele fala sobre os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. E olha só o versículo 8. Ele, com muita experiência, ele diz: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Mas é interessante que ele diz: acautelai-vos, para não perder. É possível, irmãos, a gente estar ouvindo a palavra. É possível a gente concluir o rema. É possível fazer escola de ministro. É possível passar pelos 300 apóstolos polanês de imposição de mãos. Amém? Receber tudo, ouvir, ter livros em casa. Tem uma biblioteca que é gigante. Ter conteúdos maravilhosos que nós distribuímos, às vezes, através da Luminar e tantos outros meios de comunicação que o ministério nosso tem promovido. Mas sabe, é possível a gente ter tudo isso e perder o que tem sido transmitido com tanto esforço. Não perca, pelo amor de Deus. Não perca a palavra que Deus já tem liberado. Não perca as verdades que você tem recebido. Não perca a revelação daquilo que Deus já trouxe para você. Foram coisas que te libertaram. Agora, como eu vou fazer com que isso esteja sempre aceso dentro de mim? É a sede e a fome para estudar, buscar mais, se aprofundar na palavra. Não viva de forma superficial. Amém? Quantas pessoas talvez já provaram de tantas coisas que a gente já tem provado aqui, da palavra, da revelação. Mas sabe, irmãos, o primeiro problema que surge, vai se acabar aí nesse mundão, desanima, porque não teve uma estrutura aqui por dentro. Amém? Amém, irmãos? Por isso que às vezes é importante isso, mas nem sempre uma carreira que você dá vai mudar a sua vida para sempre. Se primeiro não mudar aqui por dentro. Amém, irmãos? Amém? A palavra vem, nos desperta, nos impulsiona. Mas veja, você faz isso debaixo de uma palavra. E por que você não continua a carreira pela palavra?
Por que você não continua o impulso que ouve pela palavra naquele momento e leva para amanhã, para depois de amanhã, e para depois, e diante da circunstância, aquela palavra que te fez dar uma revelação e você correr juntamente com ela. É uma velocidade física, mas principalmente ela tem que ser espiritual. Nós temos que ser agressivos em responder ao que nós temos recebido de revelação. Porque senão, com tanto esforço, a gente perde. Estão comigo, irmãos? Quantas palavras nós recebemos esse ano? Vamos parar para pensar aí. E porque está chegando dia 31, você está desesperado. Amém? Em busca de Papai Noel. Papai Noel, Papai Noel, meu Deus. Papai Noel. Cadê você que não desce na chaminé? Nem a chaminé tem em casa. Quando nós prezamos em ter fé na palavra, andar sobre a palavra, nós vamos edificar o nosso homem interior. E aí nós vamos estar preparados para toda e qualquer situação que possa se levantar. Amém, irmãos? Estão comigo? Então não perca o que com tanto esforço tem sido liberado. Tantas palavras têm sido ministradas. Tantas revelações você tem recebido. E o que nós temos feito? Será que nós vamos entrar num próximo ano com os mesmos costumes, tendo as mesmas verdades? Amém? Porque no dia primeiro a palavra de Deus não vai mudar. Quem vai mudar é você. Mas por que não coloca para o dia 31 a mudança? Peraí, vamos para o dia 29 pelo menos para você. Porque a gente sempre fica protelando a palavra? Eu não sei, eu acho que é isso, né? Caramba, eu estou usando uns termos bonitos ultimamente. Postergando, né? Eu acho que encaixa bem. Por quê, irmãos? A gente sabe a verdade. Aquilo que tem sido ministrado com tanto esforço. E a gente perde. Vão comigo? Está recebendo alguma coisa? Então fala para quem está do seu lado. Tenha cuidado. Tenha cautelas. Para não perder o que com tanto esforço tem sido ministrado para a sua vida. E para avaliar comigo, irmãos, quando ele diz acautelai-vos para não perder, não é um conteúdo natural, não é uma informação metafísica ou algum conhecimento mental, é a palavra revelada, é o conhecimento revelado. Nós temos que ter cuidado para não perder isso, não perder essas verdades. Estão comigo, irmãos? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu vou sair disparando algumas coisas bem rápidas aqui. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, e a vossa alma, e o vosso corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, irmãos. Diga espírito, alma e corpo. Sabe, o corpo você sabe cuidar muito bem. Você vai para uma academia, hoje em dia a academia é cheia de coisa aí para você cuidar do seu corpo. Amém? Mas vai ter uma hora que vai tudo cair. Amém. Amém? Amém. Irmãos, é verdade. É real. Amém? Então, são coisas que são reais, vai acontecer. Você pode esticar uma hora, pode fazer uma coisa, outra, né? Implante, transplante, mudança. Você chega aqui, o irmão está com a cara aqui, de repente já está com o rosto aqui. Tem gente que sorri, a perna sobe, tá aí. Não é? É real, irmão. Amém? Eu já tenho um heliporto aqui, ó. São coisas. Amém? Mas é importante que nós entendamos que ele fala sobre
Deus santifica em tudo. Aí isso eu acho maravilhoso. E santifica em tudo o espírito, meu espírito, ser edificado, andar em santificação nesse processo. É importante. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Então o homem é trino, digo, o homem é trino. O espírito é a parte do homem que lida com a dimensão espiritual. Amém? O espírito do homem, o seu verdadeiro eu, lida com as coisas espirituais. A alma é o que lida com a dimensão mental. Amém? A alma, sentimento. Eu lembro antigamente na igreja que eu fazia parte, quando ainda era criança, eu tinha metade desse tamanho, então era muito pequeno. Mas quando não tinha revelação, a gente misturava muito a questão da alma e do espírito, não é? Ainda existem muitos ensinos aí por isso que eu falei que existem músicas, doutrinas totalmente erradas, que misturam a alma com o espírito, acha que é a mesma coisa, e elas não são. Se assim o fossem, não teria aqui o Deus santificar o vosso espírito, alma e corpo. Então existem as 3 dimensões do homem. Então é importante que você entenda isso. O seu espírito é o seu verdadeiro eu. A sua alma, ela precisa ser salva. Ela vai lidar com as emoções, com os sentimentos. É aquilo que você sente. Às vezes eu já vi pessoas: como é que você está, irmão? Não, estou com o meu espírito tão triste. Não. Tua alma está triste. Amém? Amém, irmãos? Sei lá, acordei com angústia no espírito. Não, tu está opresso com um bocado de besteira aí, pensando na tua cabeça. Amém? As pessoas misturam tudo. Fica o tempo todo pensando negativo. Aí chega na igreja e todo, não, o que foi que houve? Pai, sei lá, estou com angústia aqui no meu espírito. Não. Tua alma, tua mente está cheia de besteira. Ó. Então aí nós temos que saber distinguir isso para que a gente também possa fortalecer o que necessita ser fortalecido. E tem que partir a partir do nosso espírito, do nosso homem interior. Estão comigo, irmãos? Amém? Pensar certo. Como você vai pensar certo? Crendo certo. Amém? Como você vai ter um sentimento controlado, equilibrado? Crendo na palavra, colocando a palavra para dentro. Amém? O corpo lida, a gente sabe, com os sentidos físicos. E isso aí não precisa nem te ensinar muita coisa não. Porque seu corpo quer fazer muitas besteiras às vezes. Amém? Mas não é o seu espírito, é a sua carne, porque você não está controlando. Amém, irmãos? O pastor, não aguentei, menino, olha, eu fui tomado. Não, você decidiu ser tomado por uma influência errada para fazer algo errado. Mas por que isso aconteceu? O seu homem interior não está fortalecido. Amém? Quando o homem interior está fortalecido, amém? Administrando as coisas do espírito, você administra as dimensões da alma e do corpo. Então é importante estudarmos a palavra. Amém, irmãos? Ai, pastor, eu não aguento. Rapaz, se eu não fizer isso, aí eu tenho dor de cabeça, tenho aquilo outro. Controla essa carne. Amém? Amém? Meu Deus, pastor, homem, quando passa uma mulher, meu Deus, parece um ventilador minha cabeça. Sabe, é algo me puxando. Não, é você impulsionando para isso. Por quê? Porque aqui dentro não está fortalecido. A carne não precisa fortalecê-la. A carne ela já está fortalecida. Por isso que Paulo fala sobre mortificar os efeitos da carne. Ela está viva, mas é igual a carne de Gia. Gia é uma rã. No Nordeste a gente chama Gia, rã. Né? O pessoal quando pega, ela está tremendo lá. Tem crente, mesmo depois de morto, tem crente que morreu pro pecado, mas está assim, uma vontadezinha. É só uma licença, pai, me dá uma licença. Você não precisa de licença para pecar, você peca porque você quer. Amém? Amém. Então nós temos que fortificar o nosso homem interior. E isso se dá como? Diga, por meio da palavra. Então tem que ter fé na palavra. Fé na palavra. Tem que se conectar com a palavra. Amém, irmãos? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e
Veja que são coisas distintas. Amém? Mas a palavra, ela é capaz de ajustar essas áreas da nossa vida. Diga, a palavra é viva. Diga, ela é eficaz. Na Bíblia amplificada, ela diz o seguinte: pois a palavra que Deus fala, aí isso aqui é maravilhoso. A palavra que Deus fala é viva e cheia de poder. Amém? Pega a sua Bíblia aí, levanta aí o mais alto que você puder. Diga, a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém, irmãos? Diga de novo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Agora diga, a palavra de Deus é Deus falando. Amém? Está claro isso? Então a amplificada diz que, pois a palavra que Deus fala é viva e cheia de poder. Então, se nós queremos nos fortalecer por dentro, temos que nos fortalecer por meio da palavra. Amém? Fé na palavra, conectado com a palavra, crê naquilo que a palavra diz. E essa crença não resume-se apenas nos benefícios dos quais foi nos prometido, e é garantia nossa ter isso. Você está comigo? Mas principalmente, eu gosto de colocar isso como foco na minha vida. Principalmente, sabe, para me fazer crescer, para elevar o meu nível. A palavra está para edificar a minha vida, para vivificar coisas dentro de mim. A palavra está para me fortalecer. A palavra está para me colocar no caminho correto. A palavra está exatamente para me levar no caminho onde Deus está desejando que eu chegue lá. É a palavra, irmãos. Nada mais. Amém? Não ponha nada acima da palavra. Nada na sua vida. Não ponha as coisas naturais, não ponha os bens que você tem, não ponha o dinheiro que você tem, não ponha nem seus filhos acima da palavra. Porque se qualquer coisa seu filho vacilar, você vai desistir da sua vida. Mas quando você está cheio da palavra, ela é o que vai vivificar o momento onde você mais está precisando de vida, para fortalecer outros. Estão comigo, gente? Ela é garantia de vida. A palavra que Deus fala é vida, é viva e cheia de poder, tornando-a ativa, operante, energizante e eficaz. É isso que a palavra é, irmão. Sabe que você deveria estar vibrando com a palavra toda vez que você lê, toda vez que você está meditando, revelações que caem no seu coração. Eu lembro quando eu fiquei escandalizado quando eu cheguei no Verbo da Vida. Que eu sentava lá, aquele jeito religioso de ler a Bíblia. Às vezes eu ficava na antiga igreja, lia a Bíblia, nada contra isso, mas era algo tão religioso que para ler a Bíblia tinha que ficar de pé, não é? E não há problema quanto a isso, amém, irmãos? Estão comigo? O problema era que eu estava com uma reverência apenas superficial. Lia, nossa, Deus falando, mas depois Deus não falava mais nada dentro de mim. E não era por falta de Deus nos comunicar, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Agora o que o Espírito Santo vai nos ensinar é todas as coisas que estão de conformidade com a palavra. Então, se eu não ponho uma palavra para dentro, não importa a forma mais religiosa que eu possa ler, não vai mudar nada na minha vida. Então, por isso que nós temos que ser pessoas crentes vibrantes em estudar a palavra, em meditar na palavra, colocar para dentro e mudar a nossa vida. Sabe, o estudo da Bíblia, o estudo da palavra deve ser algo mais vibrante do que muitas vezes você está na rede social olhando rios ou coisa engraçada. Amém? Ela tem que ser mais vibrante do que a sua última realização. Amém? Do que o seu último sonho realizado. Porque só chegou porque tem uma palavra lá. Não esqueça. Não esqueça. Você só está onde você está porque uma palavra te alcançou. Você não foi Chico Xavier, não foi ninguém aí que trouxe uma revelação para te ajudar e colocar próximo de Deus, não. Foi a palavra. Foi o nascer de novo. Não esqueça disso. Então não trate a palavra como algo comum, porque ela é viva e eficaz, se você crê e pôr fé nela. Então chega de viver uma vida, irmão, religiosa, de que só vai para a igreja, só se alimenta com o que é liberado,
só recebe algo quando alguém transmite algo. Seja alguém que vai criar o seu alimento, que vai criar o seu suprimento. Porque na hora da tribulação você não vai ter ninguém do teu lado. Se não tiver a palavra, está acabado. Mas se a palavra estiver lá, pode ficar tranquilo, irmão. Não importa a situação que você venha viver, porque ela é viva e eficaz. A palavra que Deus fala é viva e eficaz. A palavra que Deus libera é viva e eficaz. Então nós temos que fortalecer o nosso homem interior, lendo a Bíblia, estudando, meditando, horas. Nossa, pastor, mas eu não tenho tanto tempo. Mas tem tempo para um bocado de coisa. Muita coisa você tem tempo. Para avaliar aí o tempo que você tem durante o dia. O que você faz? O que é que você faz? A tecnologia tem nos favorecido, mas também tem feito com que muitas pessoas percam a intimidade com o Senhor. Teu celular, o teu relógio smart ou qualquer outra tecnologia pode ajudar o tempo que você está usando na rede social. Ele diz quantas horas você foi essa semana. E teu espírito dizendo, eu preciso de alguns minutos essa semana. Amém? De alguns minutos que eu posso solucionar coisas na sua vida. Eu só preciso de alguns minutos. E quando você se debruça diante da palavra, você está exatamente diante da viva e eficaz. Amém? Ela vai dar soluções para a sua vida. Estão comigo, gente? Ame a palavra, tenha fé na palavra. Ponha fé na palavra, ponha fé naquilo que Deus tem transmitido, Deus tem falado. O seu eu verdadeiro precisa disso. Quando Paulo fala, nós não somos... 1 Coríntios, capítulo 9. Desculpa, 2 Coríntios, na verdade, é 5:17. 2 Coríntios 5:17 diz o seguinte. 5:17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Algumas versões, todas as coisas se fez novo, tudo se fez novo. Mas tem uma versão que eu estava vendo num livro do irmão Hegel, que ele comenta. Ele diz o seguinte, essa versão: se pois alguém está em Cristo, há um novo eu. Isso é maravilhoso. Quando alguém está em Cristo, há um novo eu, uma nova realidade, um novo estilo de vida, um novo padrão, que não é mais um padrão que você vivia no mundo. Amém, irmãos? É um padrão que está na ótica de Deus, um novo eu. Eu preciso edificar esse homem interior. Diga, um homem interior. Amém? A Bíblia fala, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Se renova dia em dia. Como é que você vai renovar isso dia em dia, o seu homem interior? Não fazendo nada? Não, irmãos, meditando na palavra. Amém? Estudando a palavra, colocando a palavra para dentro. Ele fala isso dentro de uma revelação de alguém que tem a palavra como foco em primeiro lugar na sua vida. Amém? Ah, pastor, às vezes eu já vi pessoas usar isso aqui num contexto de uma declaração de fé. Sabe, isso aqui não é uma declaração de fé, isso aqui é um estilo de vida. Porque o homem exterior, ele pode se corromper, mas o interior, ele se renova. Como ele se renova, irmãos? Você vai amanhecer amanhã mais crente, você vai amanhecer amanhã mais cheio, se você não estiver vivendo uma vida no Espírito, orando em línguas, meditando na palavra. Não tem como. Tá claro isso, irmão? Amém? Está aí a resposta porque você amanhece frio no outro dia, desanimado? Amém? Não foi uma noite ruim, foi o travesseiro, foi não.
O meu colchão que está mexendo, eu não estou dormindo bem, sabe? Você já amanhece azedo. O seu homem interior só vai se renovar dia após dia se você fizer, no mínimo, uma vida contínua de consagração, de meditação, de entrega. Você não faz isso para o seu corpo, para renovar esse corpo por enquanto está vivo? Não é? Você não faz? Quer viver uma vida melhor, ativa fisicamente? Você tem que fazer exercício. É ou não? Comer bem, se alimentar direito, não é não? Parar, cortar refrigerante. Tem uma série de coisas. Você já sabe. Agora, por que você ou nós não sabemos que é necessário, se quisermos viver uma vida todos os dias, vivificando, restaurando esse homem interior, é necessário a gente também ter alguns exercícios. Amém? Algumas práticas. Porque se você vive uma vida, você vai dormir 2, 3 horas da manhã, assistindo série, assistindo isso, aquilo, outro, olhando coisas na internet. Você quer amanhecer no outro dia, ei, glória a Deus, a palavra que Deus liberou. Deus nem liberou nada. Quem liberou foi lá a tua internet, tua Netflix. Na terça você vai procurar aconselhamento, nada contra aconselhamento, mas quando a gente vai aconselhar, é só uma coisa: falta da prática da palavra. Não foi macumba, não foi cartomante, não foi nada. Amém? Não foi nada. Uma coisa só. E essa é a resposta de muitas coisas na nossa vida. É o quanto nós consideramos a palavra. Vocês me amam, né, gente? Então diga: amar a palavra, ter fé na palavra. Amém? Um texto bem conhecido aqui, já para a gente encerrar. Mas lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, o versículo 5. Você está aprendendo alguma coisa? Lucas 8:5 diz que eis que o semeador saiu a semear. Diga: o semeador saiu para semear. Amém? Esse mesmo texto, ele está descrito em três livros, né? Mateus, Marcos e Lucas descreve essa mesma parábola. Se nós formos olhar aqui em Marcos capítulo 4, versículo 13. Marcos 4. Deixa eu ver aqui, vou para Marcos isso. Diz o seguinte, o versículo 13, ele começa assim: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Olha que interessante. Ele diz o seguinte: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Interessante que, se você parar para observar, ele está chamando a atenção. Peraí, você não está compreendendo essa? Se você não compreender essa parábola, você não vai compreender as demais. Amém, irmãos? Se você não entender o que essa parábola, né, está querendo falar e dizer, as demais você não vai entender também não. Então é importante você entender esta parábola. E ele diz o seguinte, olha só: o semeador semeia a palavra. Na outra ele nem fala semear a palavra. Então a gente está vendo aqui que em versículos, em textos diferentes, em óticas diferentes, ele está mostrando que a palavra é ela que está sendo semeada. Amém? Uma coisa que nós temos que ter cuidado, irmãos, é como a palavra está sendo semeada em nosso coração. E não é responsabilidade de quem está lançando a palavra, é onde você está depositando essa palavra. Como você está depositando essa palavra? Como você está tratando de forma bem exclusiva a palavra de Deus? Porque, como eu te falei, é possível você vir para o culto, ouvir a palavra e não causar nada na sua vida. Não é por culpa da palavra, é porque você não está ouvindo a palavra da forma como deveria estar ouvindo. Você não está obedecendo a palavra como deveria estar obedecendo. Você não está andando, ou nós não estamos andando à luz da palavra como deveríamos estar andando.
Então ele diz aqui, olha que interessante, o semeador semeia a palavra. Ele transmite a palavra. Quando a gente volta aqui no capítulo 4 mesmo, ele diz o seguinte. O versículo 15 diz que são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Essa parábola é importantíssima, porque veja que é interessante que ele não mostra aqui, nem diz que Satanás fez muito esforço. Não fez, foi rapidinho. Sabe aquela coisa de uma palavra ser liberada, sabe? De repente você fica lá empolgado com aquilo, o diabo chega, não precisa muito esforço não. Tem crente assim, irmãos, com a palavra de Deus. Ela chegou, mas o diabo vai e rouba. O diabo quer roubar a verdade de você. Você sabe disso, né? Amém, irmãos? Amém? O pessoal diz, o diabo está roubando a minha paz através de fulano. Não, é a palavra em primeiro lugar que ele está querendo roubar. É a palavra em primeiro lugar. Porque se você não tem a palavra, você vai ter um comportamento carnal com aqueles que estão às vezes perturbando a tua cabeça. Estão comigo, irmãos? Então, ele diz: todos os que ouvem, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Lá em Mateus 13, 19, ele diz o seguinte, deixa eu ler para você, para a gente ser mais objetivo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Diga compreender. Esse compreender aí é considerar. Todos os que não a consideram, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, ouve a palavra, mas não considera. Sabe, irmãos, tenha cuidado como você está considerando a palavra que está sendo ministrada. Amém, irmãos? Não ponha culpa em fulano, cicrano, nisso, naquilo outro. Como você está ouvindo a palavra? Como você está considerando a palavra na sua vida? Quer edificar o seu espírito, quer ter fé na palavra? Observe isso em você mesmo. Como você considera. Então é interessante que o problema necessariamente não está porque o diabo roubou a palavra. Está porque você não considerou a palavra. E não considerar a palavra é fácil para o diabo roubar. Amém? Ele nem tem esforço. Ele só quer que você não considere a palavra. Amém? Amém, irmãos? Quando nós lemos aqui em Marcos, voltando para Marcos capítulo 4, e o versículo 16 e 17, ele diz: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Né? Aqueles, glória a Deus, aleluia, e glória a Deus por isso. Deve ser assim. Mas olha só o que ele diz aqui: mas eles não têm raiz em si mesmo. Amém? Eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição. Amém? Ele diz que em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. Amém, irmãos? Esse escandalizar, de fato, outras versões traz um sentido diferenciado, que é bem interessante. Ele traz mais o sentido de tropeçar, de você vacilar, né? Você estava crendo ali de repente. Sabe aquela mesma história que às vezes a gente diz, né? Não sei se isso aconteceu com você, mas quando você recebeu essa palavra, as revelações da palavra, sabe? Aí você, rapaz, que palavra maravilhosa. Parece que a pressão aumentou. Aí você diz, rapaz, depois que eu fiz o rema, parece que o negócio agora, menino, baixou não, né? Subiu, né? Que se baixa é do céu. Então vem do inferno, lá de baixo. Então subiu pressão de um lado, pressão do outro, e aquilo outro. E, rapaz, pastor, eu estava crendo e parece que o céu fechou. E se escandalizar é você ficar exatamente assim, abestado. O que foi que houve? Nada está acontecendo. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? O diabo quer roubar a palavra de você. O diabo quer roubar a palavra de você. Quando pressão vir, saiba disso. O diabo quer colocar você em escândalo, para você dizer, poxa, meu Deus do céu, não, está difícil demais, não vai acontecer na minha vida.
Não, você tem que ter cuidado. Como essa palavra está caindo no seu terreno. E nesse terreno aí, nesse rochoso, sabe, você pode chegar ao ponto de pegar e desistir fácil, desanimar. Aí quando ele rouba essa verdade aí, é o que acontece, ele diz aqui. Porque não tem raiz, você não enraizou aquela verdade, não ficou continuamente confessando, declarando, andando sobre aquela verdade. O diabo vai lá, rapaz, tá vendo? Não está dando certo, você desanima. Mas quando você está lá, não, essa palavra vai funcionar. Eu creio no que Deus falou. Eu me apoio naquilo que Deus está falando. Eu estou causando raiz. Eu estou saindo do terreno de rochas para colocar no terreno saudável. Amém, irmãos? Ele diz ainda, versículo 18: e outros, os semeados em os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Olha que coisa, irmãos. Diga: cuidados do mundo. Amém? Cuidado, você não está só vivendo aqui nessa terra, irmãos, pensando nas coisas naturais. Você tem algo muito maior em Deus. Um propósito de vida muito maior do que só ter coisas. Por isso que ele fala aqui as fascinações da riqueza. Fascinado. Eu quero enriquecer, eu tenho que... o cara vidrado naquilo. Então você vai passar a vida inteira, irmão, só murmurando, reclamando quando as coisas estiverem ruins. Porque falta o quê? A palavra. Está os espinhos lá concorrendo com a palavra. Amém? E a fascinação da riqueza e as demais ambições. E aí você sabe as ambições que você tem. Aqui já abre um leque para várias coisas. E nós temos que ter cuidado, irmãos, como nós estamos recebendo a palavra. Como nós estamos considerando a palavra. Essa manhã eu creio que é um momento onde nós temos que refletir de fato. Se estamos tendo fé na palavra de fato ou não, irmãos. Isso é para te mostrar o quanto eu e você, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Senão as coisas vão sufocar. Vai sufocar. A pressão, a distração vai sufocar. Por isso que ele fala, aquele que está uma boa terra, é aquele que ouve a palavra e a recebe, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Esse texto está falando não é sobre dízimo, é sobre a palavra. Amém? É sobre a palavra, ela multiplicar. Agora, o que é multiplicar dentro desse contexto aqui, irmãos? É quando uma verdade que você recebe, irmãos, ela vai trazer níveis de revelação. E ela vai multiplicar para 30, 60, 100. Sabe aquelas mesmas verdades que você ouviu lá no início. Uau, que coisa maravilhosa. Mas sabe, um mês depois que você vai ler aquela mesma verdade. Não, cara, eita, tem algo a mais aqui. 60. Uau, mas agora, eu estou andando sobre a palavra. É 100. Você tem que andar subindo o nível. Amém? Porque essa boa palavra, esse bom terreno é o que vai frutificar. É o que vai te dar revelações e você andar sobre essas revelações. Não será apenas aquele início que você pegou aquela verdade e ela transformou a sua vida. Mas você começa a ir mais com aquela palavra. Você começa a crescer mais com aquela mesma palavra. Eu digo, irmãos, às vezes a gente não precisa de uma palavra diferenciada não. E acredito que nem sempre vai precisar. Uma palavra é necessária. E eu quero trazer esse desafio a você, irmãos. Pegue uma palavra só, da que Deus já liberou sobre a sua vida. E você vai ver se não é possível você viver essa palavra. Se não é possível acontecer essa palavra. Como? Multiplicando essa revelação por dentro. Esse anseio de conhecer, esse desejo de ver mais verdades, de andar sobre aquela verdade. Esse terreno seu aí, ele vai multiplicar. É exatamente onde vai te deixar, irmãos, convicto. Pressão para todo lado, mas o terreno está lá com a palavra frutificando. Aonde ela vai frutificar, irmãos? No terreno do seu coração. Vai estar crescendo, brotando. Pressão de um lado, pressão do outro, mas a palavra lá dentro. Não, eu não desisto. Uau, rapaz, e você passa um nível de pressão aqui num tempo. Chega em outro tempo, parece que a pressão é maior. Sabe, a palavra ela vai se multiplicar para 60.
Quando você está lá meditando nela, quando você está lançando as verdades de Deus. Vai acabar a pressão? Não, pastor. Vai mais, bênção. Vai mais. E aí a palavra vai chegar, aquela mesma verdade. Aquela mesma verdade, que é viva e eficaz. Ela vai multiplicar para 100. E você vai se ver, rapaz, há 10 anos atrás, uma pressão dessa, uau, era grande para mim. Quem é ela agora? Quem é isso agora para me desanimar? Porque foi multiplicando. É aí onde o seu espírito começa a se fortalecer no Senhor. Amém? O que você, talvez, lá no início, vencia um pequeno gigante. Agora, não importa o tamanho do gigante, porque a palavra multiplicou. Ela deve ser multiplicada no solo do nosso coração. Ela deve ser o anseio da nossa vida. Ela deve ser a busca incessante, minha e sua, de conhecer o que Deus tem para nós. Agora, não só de conhecer, mas principalmente de andar sobre ela. Andar sobre a palavra. Quando a gente anda sobre a palavra, irmãos, e eu acredito, tem coisas que você hoje venceu. Nesse tempo você venceu. Lá atrás, sufocava e acabava com você. Amém? Lá atrás, você dizia, rapaz, se eu não tivesse essa palavra, aleluia. Se os 30 te trouxe aqui, o que dizer dos 60 e dos 100? Não desista da palavra, irmão. Ponha fé na palavra. Ande sobre a verdade. Vibre sobre a verdade. Coloca ela em primeiro lugar, irmãos. Quando vier a tentação, que ele não vai deixar de vir, você vai estar lá multiplicando a palavra no solo do seu coração. Você vai estar com a mesma sede, entusiasmo, alegria, empolgação. Pode vir o que vier, mas a palavra está lá. Não tire ela desse solo. Amém? Não deixe cair num ambiente aonde você promoveu espinhos. Espinhos, cuidados, fascinações, prazeres próprios. Não, tire essas coisas, tire esses espinhos. Amém? Não deixe essas pedras aí fazer com que você fique andando oscilantemente, mas coloca no bom tesouro e pratica ela. Amém? Quem te vê lá na frente vai dizer, rapaz, como ele conseguiu? Foi a multiplicação da palavra no meu coração. Foi a revelação chegando, eu estudando, meditando, buscando, horas no seu quarto, horas nos seus momentos, ouvindo ministrações, lendo a palavra, meditando, horas e horas, irmãos. Foi assim que grandes homens chegaram em níveis em Deus, onde Deus pode confiar mais unção, graça, sabedoria. Às vezes a gente quer mais unção para isso e para aquilo outro, irmãos. Faça o seguinte, busque mais a palavra. Ela vai te dar propriedade para a unção ser derramada sobre a sua vida. E aí você vai andar num nível de autoridade que nunca andou. Porque a palavra que alguém ouviu ali, não ouviu com tanta satisfação e alegria. Mas quando você ouviu e pegou, para você é diferente. Para você dá resultados. Dá resultado. Essa palavra, quando ela posta em nosso coração, no bom terreno, dá resultados. 30, 60, 100. Amém? Anda em 100, irmão. Mas pega os 30 e anda sobre ele. Pastor, mas eu não sei tanto assim. Pratica o que já sabe. Amém? Pratica o que já conheceu. Pratica o que já tem escutado em cada culto, cada ministração, cada livro que você tem lido. E sabe, isso aí vai fazer com que você supere. E não tem ano. A gente às vezes fica colocando Deus dentro de um calendário, irmãos. Pelo amor de Deus. Deus não está com expectativa no dia 31, não. É você que às vezes está vendo como um homem natural. O homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. Então, para discernir as coisas do Espírito, você tem que estar andando no Espírito, cheio da palavra, para fortalecer o seu espírito por meio da palavra. E aí sim, você vai viver uma vida, irmãos, sabe, de bênção, de sucesso, de favor de Deus. Não tem data, não tem período, não tem dia, não tem ano 2023, 2024, para você não vale nada disso. O que vale é a palavra está lá, sendo germinada, gerando, crescendo. Amém, irmãos? Pegue a palavra, irmãos, com muita alegria. Ponha fé no que você tem ouvido. Ande em fé sobre aquilo que você tem aprendido. E nós vamos ver cada vez mais resultados em nossa vida. Amém? Pode levantar suas mãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque conhecimento e revelação